Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a energia da nossa semana, a partir do tarô. Eu sou a Tata Gentil, astróloga taróloga, criadora aqui do canal. Se está chegando agora, muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver qual arcano é sempre uma energia sagrada, um mistério, né? Então esse mistério acaba sendo, se revela para nós aqui, nossa semana do dia 14 ao dia 20 de junho. Então, como eu sempre faço, eu vou tirar um arcano. Então, a gente tem a energia da justiça, né? Como o arcano maior que vai estar regendo a nossa semana. E eu tiro duas cartas, uma potencialidade, a nossa dualidade, nossos desafios e o que está mais potencializado dentro da carta da justiça. Lembrando que ela por si só já fala, né, dessa dualidade. Então, a gente tem aqui o Rei de Paus como um desafio e uma potencialidade, a gente tem aqui o Cavaleiro de Copas. Então, vamos lá, vamos virar aqui, meio confuso. Pronto. Acho que tá bom agora. Então, essa semana a gente tem aí a energia da justiça, trazendo pra gente a potencialidade do Cavaleiro de Copas e pedindo pra gente atenção com relação ao Rei de Ouros. O que que isso significa? Que a gente vai precisar ter muito equilíbrio, né? Muita racionalidade, mais um comprometimento com o quê? Com as nossas emoções. A gente tá falando aqui do Cavaleiro de Copas. E a gente tem que parar, né, acalmar o nosso ego, Rei de Paus aqui, de produtividade, de excessos, de ideias, de fazer. Então aqui tá falando assim, cara, acalma esse fazer, essa ação, o fogo, né, o nosso plexo solar aqui do ego, dos nossos mandos, do autoritarismo. Então, a gente tem uma energia de autoritarismo muito grande essa semana, que pode vir da gente, pode vir do outro, né? Que pode ser difícil da gente tolerar, da gente equilibrar, porque olha aqui a justiça falando, ó, você vai ter que ter bastante paciência, bastante calma, para que você não entre em conflito aqui com essa figura de autoridade. Então, existe uma figura de autoridade aqui essa semana. A gente pode falar de âmbitos maiores ou menores, então na sua vida, quem é a figura de autoridade que você pode ter conflitos, né? E dentro de um ânimo, do macrocosmo aí que a gente tem politicamente figuras de autoridade que a gente pode entrar em conflito. A justiça fala de leis, a justiça fala de... E aí a gente tem a potencialidade do Cavaleiro de Copas, da gente realmente seguir o nosso coração, mas não ficar... Como o Cavaleiro de Copas, ele tem... um lado, todos têm, né, o lado da dualidade, mas ele geralmente quando sai num jogo, as pessoas às vezes torcem um pouco o nariz para ele, mas aqui é o lado potencializado, o lado positivo, que a justiça tá falando pra gente seguir as nossas emoções e nos colocar em movimento, pra gente conseguir literalmente uma energia de paz e justiça de fato. Então a gente vai ter que se colocar em movimento, mas não é o fazer, é um movimento do coração, é um movimento da gente, da harmonia das relações, a gente conseguir se harmonizar com o outro, ajudar o outro. O Cavaleiro de Copas, ele se coloca à disposição, é aquele que já entendeu as próprias emoções e pode auxiliar o outro naquele processo de que tá doendo, de que tá... Então ele vem, ele promete muitas coisas, mas aqui a gente não pode mais ficar só na promessa, a gente tem que agir, a gente tem que fazer, né? E quando a gente fica muito num lado egóico do rei, né? Porque o rei, ele manda, né? Então aqui se a gente fica muito no mando, do esperando que as coisas venham até mim, né? E a gente não vai em prol daquilo que a gente realmente quer, a gente só fica esperando, a gente pode ter uma semana desarmônica, uma semana instável, uma semana complicada, porque a justiça ela é uma carta de
imparcialidade, até um pouco de frieza, mas um senso racional muito grande conectado com o lado emocional, né? Ela fala desse senso, a gente pode ter questões de justiça literalmente nessa semana, que a gente tem que se colocar em movimento, enfim, semaninha, logo nessa semana, logo essa semana a Carta da Justiça, e a gente realmente vai passar por uma lua em Libra lá no final de semana, né? A gente vai literalmente ter que trabalhar as nossas relações. Então, vamos lá tirar o nosso conselho. Vamos ver nossa carta conselho para todos os signos com o baralho cigano. Então, aqui vamos lembrar que essa semana o egocentrismo não tá numa boa, né? Esse excesso de fogo, de autoridade, né? A justiça pede comedimento, a justiça também fala de sabedoria, da gente ter autocrítica e autorresponsabilidade sobre tudo, né? Então, quando a gente está falando que o cavaleiro de copas ele fala dessa renovação, de um amadurecimento, da gente realmente colocar nossas relações de igual para igual, de um com o outro, né? Então, olha como é que a justiça está falando, sai do palco, desce do palco e vai se relacionar de uma forma madura, igualitária, amorosa, né? Fala sobre essa necessidade. Aqui tem que tomar muito cuidado com também insegurança, né? Então, se a gente tá muito lá para cima ou muito lá para baixo, né? Que a justiça também fala sobre isso, ó. A balança tá, né? Ou muito ego ou pouco, né? Então, tá insegurança, medos. E aí, a gente, tudo falando assim, então, tudo isso sobrecarrega o quê? Nossas emoções. Então, um lado emocional, aqui pode ser um ímpeto, uma bravura, uma ajuda, generosidade, amor, pode ver tudo isso aqui, propostas novas, tudo, ou literalmente a gente ser enganado, ser iludido, ser ludibriado. Por quê? Porque tá para baixo, tá inseguro, tá imaturo, não tem sabedoria, não consegue discernimento, bom senso, acho que a justiça entre a ação e pensar, emoção e agir, não tem um equilíbrio da intuição. Olha aqui lá, tá falando para ouvir a intuição, ouvir o coração, para seguir esse coração, né? Então, vamos lá para o conselho. Deu para entender que essa semana não vai ser uma semana também fácil, não, né? A gente precisa ter um senso de ordem, uma ação, mas uma ação pautada na igualdade, no eu e o outro, nas nossas emoções vão estar muito mexidas. Arianos, vamos lá, conselho para você, pelo baralho cigano. Literalmente a carta do coração, né? Falando para você aqui colocar o coração na frente. Nossa, foi bem, né? E cuidar aí dos excessos, qualquer que seja ele. Taurinos, conselho aqui, ó, cuidar da saúde, ó a cobra aqui, ó, cuidar da saúde, equilibrar também, jogar coisa que não serve mais, de repente, renovar, né? Fala prestar atenção também no canto das sereias, aí cuidado com os auto-enganos aqui, né? Porque às vezes tá num ego muito grande, não tô falando que é você, Taurino, tô falando que é que saiu de conselho aqui, ó, a carta de cura, né? Cura e autopercepção, porque isso aqui é para todo mundo. Então, às vezes tá muito achando que tá arranhando com cada preta, vem alguma coisa e dá uma rasteira. Para quê? Para voltar ao equilíbrio, porque tá desequilibrado. Então, quando a gente está vivendo uma semana de equilíbrio, de justiça, a gente pode sofrer o que a gente acha de injustiça. Puxa, a vida foi injusta comigo, mas será? Né? Então, não existe muito isso, não. Às vezes a gente sabe o que tá porque o mundo, a energia de dualidade, ela vai na compensação, no jogo da compensação. Existe o inconsciente e o consciente, a luz e a sombra, precisa compensar. Então, se está muito para um lado, precisa balancear para o outro lado. Geminianos, família, tá? Que segurança, foco aqui, manter as coisas mais organizadas, mais dentro do que você já planejou, né? Então, uma semana de uma certa ordem, uma certa proteção também. Então, assim, como conselho é manter esse foco, manter essa organização, manter aqui a questão
dos bons limites também, né? É importante isso. Cancerianos, a criança, então aqui como um conselho, renovação, né? Total, renovação mental, sair da preocupação, sair e para o novo, né? Leoninos, aqui, ó, como conselho, parcerias, pedir ajuda, né? Flexibilidade, né? Não ficar vendo problema em tudo, ter mais leveza. Virginianos, organização também, mas aqui tá falando de uma organização dos seus estudos, do seu trabalho, de documentação, né? Cuidado com algumas coisas que pode passar desapercebido e se adaptar às coisas externas, né? Também. Librianos, trabalho, semana de bastante trabalho e foco, né? Então, como conselho, aqui também pede um senso de organização. Aqui de uma coisa mais de estudo, da coisa mais mental. Aqui meio que geral, né? Organização da vida como um todo, né? Essa carta fala muito disso. Escorpião. Mudanças. Então, aqui tá falando para você ver as oportunidades. Então, como um conselho, aproveita as oportunidades que estão chegando para você e renove. Mude, troque, tem muito essa energia da mudança aí na sua semana, então esse é o conselho também de adaptação dessas mudanças todas. Sagitário, a cegonha, como um conselho, seja o arauto de boas notícias, de boas novas, boas palavras, boas emoções, manter essa leveza, trazer o novo também, esse lado criativo. Capricornianos, aqui, fluidez, né? Uma energia de grande expansão, movimento, mas como um conselho deixar fluir, não ficar controlando tudo, né? Então, o conselho é esse. Aquarianos, cuidado com as dúvidas, aquarianos. Aqui fala que os seus caminhos estão abertos, mas as suas dúvidas te limitam, te paralisam. Então, aqui como um conselho, tomar decisões. Piscianos, aqui a carta do homem, independente se você é homem ou mulher, aqui tá falando de uma energia de ação consciente com as suas emoções, entendeu? Aqui tem um baita de um coração aqui. Então, é preciso agir, equilibrar, porque o homem às vezes é meio mais racional, com o lado emocional. Então, para os piscianos é uma semana de equilibrar as próprias ações, para não fazer ações desencontradas, né? Agir contra si mesmo, se auto-sabotar. Então, vamos ver se eu falei de todo mundo. Falei, não esqueci de ninguém. Então, é uma semana que a gente vai ter muitos altos e baixos. Estão preparados para essa semana de equilíbrio? Existe um karma também, fala um pouco desse karma, né? Fala dessa luz e sombra, harmonia entre polaridades, mas é essa coisa que eu falei, de colher, de justiça, né? Da gente conseguir analisar com mais objetividade as coisas, sempre, mas aqui não deixando de colocar as nossas emoções também num caminho, sair dessa coisa do não aceitação. Aqui o cavaleiro ele sempre se põe em movimento, por isso por si só ele tem uma questão de mudança e renovação. Aqui não, aqui ele fica parado dando ordem, não, ele tem muitas ideias, as coisas têm que acontecer conforme ele quer. Nesse lado negativo do rei de paus é isso. Então, as coisas não vão acontecer como a gente quer, já tá dizendo, né? Ó, não vai ser tudo como vocês estão querendo essa semana, então vocês têm que se colocar em um movimento para uma renovação, para uma mudança, a partir do coração alinhado com a sabedoria. Então, buscar agir com clareza, com objetividade, com um sentido de mais autorresponsabilidade, autocrítica. Peraí, o que eu tô fazendo não tá legal, não tá dando resultado, eu vou para um caminho, aceitação, mas com um movimento de ação em prol de alguma mudança. Não é uma aceitação passiva, ficar lá parado esperando o mundo acabar, não, né? Tomar muito cuidado com os nossos julgamentos externos. Aqui, esse aqui só fica falando, mas e a minha culpa, né? E o eu? Eu fico julgando pra cá e um monte de dedinho pra cá. Então, assim, o que eu tô fazendo para melhorar isso que eu tanto falo também, né? Então, assim, uma semana que a gente precisa ser capaz de agir e também de ponderar, de agir, de refletir, né?
buscando, essa carta fala de muita de intuição, aquele que seguia pelo coração, né? Então, eu acho que eu já falei tudo, eu acho que eu já disse tudo que eu precisava dizer. Tem mais alguma coisa para dizer? E isso que eu falei, acho que é muito importante essa coisa de pensar que se a gente não tá num ego inflado, a gente pode estar numa insegurança, e nessa insegurança a gente acaba se agarrando a qualquer coisa que chega, né? Qualquer proposta, qualquer pessoa nos ilude, nos leva na conversa, e isso pode fazer também com que a nossa semana seja uma semana desafiadora. Então, prestar muita atenção, por isso que eu tô falando, ponderar antes de agir, né? Pra gente não se deixar levar pelo canto da sereia também. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.